continuando com o tema da semana passada. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso pequeno grupo, nosso quinto encontro do nosso pequeno grupo de apoio emocional online. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar a continuação do tema que já fizemos a semana passada, né? Semana retrasada, e hoje nós vamos dar continuidade e aí todos poderão participar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, agradecemos por esse momento que estamos reunidos nesse pequeno grupo online. Pedimos a tua direção naquilo que nós vamos ouvir, que nós vamos falar, que o Senhor nos inspire e que as mensagens de hoje que ouviremos possam ser transformadoras para a nossa vida pessoal e também relacional, que nos ajude em nosso relacionamento com os outros, com os amigos, em especial com a nossa família. Cuide de nós, de todos que estão aqui, aqueles que não puderam participar também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando já, esse já é o terceiro encontro que nós estamos falando sobre empatia. Falamos um pouco sobre a comunicação, em especial a comunicação não violenta, e comentamos que um dos fatores mais importantes dentro da comunicação não violenta é a empatia. O que é empatia para você? Gostaria que alguém abrisse o microfone e a câmera e falasse o que você, para você, o que significa empatia. Ter empatia por uma pessoa. Eu acho que é você se compadecer, né, com a situação do seu próximo, estar disposto, igual a gente já teve nossos outros encontros, de poder ouvir o que o outro está falando, né? Ouvir, prestar atenção na situação. Isso para mim é empatia, né? Isso mesmo. Ter compaixão, saber ouvir o outro, né? O que mais que você acha que é empatia? Ah, Belmira colocou aqui. Solidariedade, sim, é isso mesmo. Colocar-se no lugar do outro, acolher a outra pessoa. Exatamente. A empatia tem a ver com como se fosse um abraço que a gente dá no outro, né? Sem o contato físico. Às vezes tem o contato físico, né? Procurar sentir a dor do outro. Isso mesmo, tudo isso que vocês estão colocando tem a ver com a empatia. Não julgar, a gente nunca sabe o que o outro está passando. É verdade, Vivian. Às vezes a gente vê uma pessoa nervosa, estourada, ou uma atitude que a gente não concorda, né? Mas a gente não sabe o que o outro está passando. Isso é verdade, né? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 12. Uma passagem que nós já lemos, mas ela fala muito com relação ao assunto que nós estamos falando, com relação à empatia. Quem encontrar, pode ler, por favor. Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que a gente entende desse versículo? Tudo que quereis que vos façam, fazei ao outro. O que a gente entende? Que é como a gente precisa agir com o nosso próximo, de acordo com o que está aqui no versículo. O que significa fazer ao outro aquilo que a gente gostaria
que fizesse a nós? Eu acho que significa, irmão, a gente olhar assim, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa, a gente prestar atenção se fosse com a gente, se a gente iria gostar daquilo ser feito. Por exemplo, Uhum, se a gente vai tomar uma atitude com alguém, pensar se esse alguém ou se outro alguém fizesse a mesma coisa comigo, será que eu ia gostar? Então, eu vou procurar fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo, ou pelo menos não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo, pelo menos. uhum. É isso mesmo. O que mais que a gente... Amar o próximo como a nós mesmos. Tá, eu estou perguntando para depois a gente discutir dentro desse tema, né? O que mais, então, o que que significa fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim? Tratar o outro bem ou tratar o outro mal? Lígia. Eu acho importante ressaltar que nesse versículo, cabe também para a gente, na hora, você cuidar estar cuidando do seu sentimento, da sua emoção, para você poder se colocar no lugar do outro e tomar uma melhor decisão. Porque nós não podemos julgar de maneira alguma, mas quando acontece da gente ter que conversar com alguém, a gente tem que ver o nosso emocional, né? A gente prepara o nosso emocional para poder falar com a pessoa. Então, o que desse versículo, ou seja, eu não quero que ninguém me trate mal. Eu gostaria que as pessoas me ouvissem mais, mas para isso eu também tenho que fazer isso. Mas aí eu tenho que cuidar do meu emocional para passar uma coisa boa também, né? Uhum, é verdade. Sempre que eu recebo aluno na minha sala, eu pergunto para eles: você gostaria que o outro fizesse com você o que você fez com seu colega? Eles sempre falam não, né? A gente tem que fazer o outro pensar e o outro refletir naquilo que ele está fazendo, né? Mas eu perguntei isso por quê? Porque o versículo fala: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Vamos pensar num contexto mais amplo, né? Uma pessoa que tem dificuldade de gostar de si, tem problemas com autoestima. Será que essa pessoa vai tratar bem o outro? Porque o versículo fala, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você. Jesus falou aqui numa outra passagem, amai ao próximo como a ti mesmo, né? Então, para eu amar ao próximo, eu preciso primeiro o quê? Me amar. Me amar. Se eu não consigo me amar, dificilmente eu vou amar ao próximo. E aí vem o apóstolo Paulo e fala que o amor não seja fingido. O amor tem que ser verdadeiro. Mas o amor só é verdadeiro quando nós damos aquilo que nós temos. Se nós nos amamos, nós vamos dar amor e amar ao outro também. Amar ao próximo, assim como nós nos amamos. E quando a gente tem dificuldade de se amar, o que é que a gente faz? Porque amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim como você se ama, você deve amar ao próximo. Mas se eu não me amo, minha autoestima é baixa. E aí eu tenho dificuldade de amar ao próximo. Como é que eu faço para me amar? Você está perguntando, irmão? Estou Para nós? perguntando. Ah, tá bom. Eu ia falar justamente isso. É muito difícil, é muito complexo essa questão de como que eu vou amar a pessoa se eu não me amo. Por exemplo, eu estou passando por uma situação no momento em que eu estou me sentindo muito injustiçada, então eu tô com dó de mim. Mas assim, tá muito para mim muito difícil eu engolir toda essa autocomiseração, eu engoli essa injustiça que eu tô achando que me foi feita e ainda assim devolver para as pessoas
é muito ruim mesmo, é como se eu estivesse engolindo uma coisa espinhosa. Eu sinto uma gastura no meu estômago, cada vez que eu lembro. Então, eu tenho que devolver para as pessoas em atos de não muita grosseria, de não muito descontar nas pessoas, porque as pessoas não têm culpa, não é? Perdoando já, Senhor, eu perdoei. Eu só preciso agora que o Senhor me ajude a parar de sentir tanta dor com isso. Aí eu devolvo para você com essa pergunta, irmão. Como é que a gente faz quando a gente está nesse estado de emocional machucado, ferido? Só abrindo parênteses aqui, Carla, quando você fala, o seu vídeo trava. A sua voz, seu áudio, não, sai normal, mas o seu vídeo, para mim, fica travando. Para os outros também, não? Então deve ser só aqui que fica travando. Abrindo parênteses aqui, para quem entrou depois, nosso encontro está sendo gravado para que outras pessoas possam assistir depois, tá? Então, só para dar ciência a quem entrou depois, que Aí a Karina já colocou ali novamente, que está sendo gravado. É assim, Carla, nós não temos todas as respostas, porque cada um de nós é único, e cada um de nós sofre de um jeito. Não existe sofrimento igual. Por mais que duas pessoas passem o mesmo problema, cada uma vai ter o seu sofrimento e a sua dor. De um modo geral, você já fez, já entregou a Deus e perdoou, mas assim, falar que perdoou nem sempre é um perdão lá de dentro, lá do fundo mesmo, né? Porque o perdão não é humano, o perdão é divino. O perdão vem de Deus. Uma vez comigo, há muitos anos, aconteceu algo que uma pessoa me fez publicamente e foi injusto aquilo que a pessoa fez. E eu não conseguia olhar na cara daquela pessoa. Mas eu sabia que, ao mesmo tempo, eu precisava perdoar, porque Jesus fala para a gente perdoar. No Pai Nosso fala, perdoai as vossas ofensas. Assim, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos, aqueles que têm nos ofendido. Entra Deus na história. Que, aliás, Deus nunca pode sair da história, né? Mas, às vezes, diante de um conflito e uma desavença, a gente acaba não convidando Deus para participar daquele momento. Deixa só Oi, pode falar. Deixa só eu compartilhar com os irmãos, assim, do grupo. Essa pergunta foi mais para reflexão mesmo, para ver se você tinha alguma coisa para dizer diferente do que eu estava, da atitude que eu tomei. E, na verdade, foi isso que eu fiz. Eu não consegui me apartar de Deus, porque eu acho que eu teria enlouquecido se eu tivesse longe de Deus nesse momento. E eu aprendi há alguns anos já que o perdão não é meu. Eu só preciso tomar a atitude de perdoar, para que Deus possa trabalhar no meu coração. E foi isso que eu fiz e eu estou fazendo. Então, quando eu penso que poderia ter sido eu a fazer isso, porque eu não sou isenta de erro, eu não sou isenta de pecado, porque Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, poderia ter sido eu a cair. Então, quando eu penso que poderia ter sido eu, às vezes eu me sinto grata a Deus e um pouco menos ofendida. Só que assim, como eu tenho ouvido de muitas pessoas que passaram pela mesma coisa ou coisa parecida, sempre elas me falam: olha, tá doendo muito, vai passar. Às vezes demora, por o mesmo motivo que o irmão falou, que cada um sente a dor de uma maneira única. Então, às vezes demora. Vai passar. A gente não sabe se vai ser daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos, mas vai passar. Então, essa parte da gente entregar na mão de Deus, a gente tá o tempo todo, eu estou o tempo todo conversando com Deus, porque
eu não consigo respirar, eu não consigo acordar, eu não consigo fazer nada o tempo todo se eu não pedir ajuda para Deus. Eu estou num estado, assim, de total, total, total dependência de Deus. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo. Pensar que eu também poderia errar, que eu poderia ter feito a mesma coisa ou pior, e o tempo todo grudada na mão de Deus. Comigo também aconteceu isso. Comecei a orar, pedindo a Deus que me ajudasse a perdoar, porque eu não tinha vontade de perdoar. Passaram-se mais de 2 meses, aí eu comecei a sentir que eu estava perdoando a pessoa. E aí chegou um momento que realmente eu perdoei, depois eu voltei a conversar normal, porque, como eu falei, o perdão não é humano, é divino. Se a gente tenta perdoar por nossas próprias forças, a gente vai falhar. Mas se a gente permite que Deus entre em nosso coração e nossa mente e vá nos transformando, o perdão vem. Às vezes vem rápido, às vezes ele vem de uma forma mais lenta, mas a gente pode confiar. Deus nos dá o ato de perdoar ao próximo, né? Então, em uma outra reunião, nós vamos falar especificamente do perdão, porque é tão difícil perdoar o outro, mas às vezes é muito mais difícil perdoar a nós mesmos, né? Mas isso é um assunto que a gente vai trabalhar só em um encontro específico, né? Então, essa questão de amar ao próximo como a si mesmo tem a ver muito com a empatia. Será que eu tenho empatia comigo? Será que eu tenho uma autoestima saudável? Eu acredito que eu sou capaz, eu acredito que eu posso contribuir em alguma coisa na vida daquela pessoa? Então, a gente sempre tem que pensar na vida da gente, com relação àquilo que a gente pode fazer pelo outro, né? E a Lígia falou uma palavra aí importantíssima, que é a compaixão. A empatia está ligada com a compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas. Ter dó é uma coisa, ter compaixão é outra diferente. Ter dó, você olha para a pessoa na rua, olha para um cachorro, olha para qualquer situação e tem dó, mas não age, não tem aquele sentimento de ação, de ajudar, de pensar em fazer alguma coisa pela pessoa. E a compaixão vai além, né? Eu recebo sempre vários alunos na minha sala, porque aprontaram, fizeram isso ou aquilo. Quando eu converso com o aluno, eles sempre trazem um relato de acordo com o lado dele, né, a versão dele. Mas quando eu converso, chamo a família para conversar e eu entendo o contexto, então eu passo a olhar diferente para aquele aluno. O que ele está sofrendo em casa, às vezes, reflete na vida dele, na maioria das vezes, né? E vai refletir no ambiente social onde ele está inserido, que é a escola. Então, quando a gente entende o que está acontecendo com o outro, a gente passa a ter compaixão. Tendo compaixão, a gente passa a ter empatia. E nem todas as pessoas têm empatia, mas a gente pode desenvolver essa empatia. Com a ajuda de Deus, nós podemos olhar para as pessoas, considerá-las como Jesus considerava, né? As pessoas mais rejeitadas da sociedade, Jesus as incluía. E ele tinha compaixão e empatia quando ele ia falar com essas pessoas, né? Cobrador de impostos, lembra, né? Que Jesus foi comer na casa dele, a mulher
lá no poço, né? Mulher samaritana. Até os discípulos acharam estranho, Jesus está conversando, né, com uma samaritana. E será que ele não conhecia a história dela? Jesus conhecia muito bem, mas ele inclui a todos. E muitas vezes a gente não inclui a todas as pessoas, né? A gente inclui aquelas que a gente considera que nos beneficiam de alguma forma, mas aquelas que nos maltratam, aquelas que nos rejeitam, geralmente as pessoas agem da mesma forma, né? E isso vai causando um afastamento. Mas Deus não quer isso, né? Deus quer que a gente se una. E a semana passada nós paramos bem num ponto específico que eu falei que a gente ia continuar hoje, né? Nós falamos assim: tratar com pessoas que nos tratam bem, ter empatia com essas pessoas é fácil, né? Mas com as pessoas que criam problemas com a gente, pessoas difíceis, como nós vamos ter empatia? Como nós vamos lidar? Porque existem pessoas difíceis de lidar, né? E essas pessoas, às vezes, elas não são difíceis só com a gente, são com outras pessoas também, né? Isso tem a ver com a própria pessoa. A gente sempre tem que pensar assim, né? O que essa pessoa está fazendo, o que ela está falando, de uma forma, às vezes, até agressiva. Nós começamos a falar da comunicação não violenta, mas, às vezes, a comunicação é violenta, através das palavras, através do tom de voz, através da expressão física, corporal, facial. Se alguém estiver falando comigo e eu estiver olhando para a pessoa, eu posso não falar nada, mas se eu fizer assim, ó, balançar os ombros, que eu estou enviando uma mensagem, né? Não estou nem aí para o que você está falando. Ou se eu vir os olhos para cima, né? Sabe aquele emoji com os olhos olhando para cima? É uma mensagem também. Isso é comunicação. O pior é quando pega o celular, né, Valmir? Exatamente. Quando você está falando com alguém e a pessoa pega o celular, o que ele está querendo dizer? Não, não dá uma importância, porque você está falando, não está dando importância. Eu me sinto assim, né? Então, como lidar com pessoas difíceis? Vocês vão me ajudar também, tá? Porque o apóstolo Paulo fala, Jesus fala, né? Amai uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo também fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Olha que contradição, né? Como que você vai suportar alguém em amor? O irmão Theo está dizendo que esse é um curso que eu quero fazer urgente, como lidar com pessoas difíceis. Hoje nós vamos começar a falar alguns pontos aqui importantes de como lidar com pessoas difíceis. Já estamos falando, né? E é algo que a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando, experiência de um, experiência de outro, que deu certo, né? E a gente vai incorporando em nossa vida. Eu posso ser a pessoa difícil sem saber. É verdade, eu posso ser uma pessoa difícil com alguém e eu não estou achando que sou difícil, né? Então, a primeira coisa é a gente se avaliar. Então, como ter uma atitude diante de pessoas que não são tão afáveis diante de nós, né? Então, vou passar aqui algumas coisas que nós já passamos nos outros encontros e vamos repassar aqui mais algumas coisas novas também. Pode falar, Lígia? Em relação a esse
essa situação que você colocou de amar-vos uns aos outros, mas também suportar-vos, falei com a pessoa, com a família, e falei assim, perdoei, amo, mas aprendi que a gente não precisa conviver juntos, porque isso pode acontecer de fazer você acabar assim, pecando, você falando coisas que não deve. Então, quando você perdoa, que você ama, mas isso não quer dizer que você precisa ter o convívio com a pessoa direto, porque pode acontecer, nós somos seres humanos, nós somos fracos, né? Errantes. Pode acontecer de você, numa situação, você de novo se indispor com a pessoa. Então, eu acho que o melhor, assim, para mim, foi viável o quê? Falar de uma vez e falar, perdoo, amo, né? Porque são meus irmãos em Cristo, mas não é uma convivência assim, vou fazer o almoço, vamos lá, vamos isso. Melhor não. Assim, é o meu ver que eu achei que foi melhor para minha saúde mental, né? Não sei se eu fiz o correto, mas eu acho que para mim foi. Às vezes a gente tem que procurar o que é melhor para a gente, né? Porém, vamos entrar agora nos pontos específicos, tá? Quando a gente for contar alguma história, algum relato pessoal, alguma experiência, tá? Vamos tomar cuidado de não falar o nome das pessoas, de falar que são pessoas que a gente conhece, tá? Até para a gente não expor. Então, o primeiro ponto está em Tiago 1,19. Vamos lá para Tiago 1,19. A Bíblia nos dá conselho de como nós lidarmos com todas as pessoas, inclusive com pessoas difíceis. São vários pontos que nós vamos tratar. Não vamos concluir hoje. E nem é a intenção, né? Concluir hoje. É importante que a gente consiga falar, se expressar e dar, quem quiser, né, a sua opinião. Tiago 1,19, quem encontrou? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá. Então, o primeiro ponto que a palavra de Deus coloca diante de uma situação, e aqui está falando bem específico, é diante de uma situação de conflito, diante de uma situação com pessoa difícil. Primeira coisa, você deve estar o quê? Pronto. Pronto para quê? Geralmente, quando existem conflitos, né, as pessoas estão prontas para brigar, para discutir, né, para falar. Mas a palavra de Deus diz o quê? Estejais prontos para ouvir, né? Ouvir. Deus é muito sábio. Aliás, né? Ele é o mais sábio dos que existem. Em todo o universo, Deus é o mais sábio. Quando ele criou nós, né, os seres humanos, ele nos deu uma boca e dois ouvidos. Tem algum significado nisso? Em uma briga, em um conflito, em uma discussão, a gente para pensar nisso? Que a gente tenha uma boca e dois ouvidos? Se eu tenho dois ouvidos, significa o quê? Eu tenho que ouvir duas vezes mais do que eu vou falar. Mas a gente quer ter razão, falando, discutindo. Recentemente eu vi duas pessoas discutindo, próxima uma da outra, mas elas falavam tão alto que dava para se ouvir a uma distância bem razoável. Aí eu fiquei pensando, se elas estão tão próximas, por que estão falando tão alto? Estão gritando uma com a outra. Isso é falta de controle emocional. É falta de gestão emocional. Isso tem a ver com o outro.
Gestão emocional tem a ver com o outro ou comigo? Então, vamos pensar aqui, né? Um pouquinho, vamos refletir. Como está a minha gestão emocional? E olha, de tudo que eu tenho lido, que eu tenho pesquisado, o ponto fundamental está ligado entre ouvir e entre a gestão emocional, né? Que alguns psicólogos falam inteligência emocional. Por que inteligência? Porque é inteligente quem faz coisas corretas, né? Se eu sei que eu preciso tomar 4 garrafinhas dessa por dia, então, se eu fizer, eu estou sendo inteligente, né? Agora, eu conheço uma pessoa que não bebe água, bebe só Coca-Cola. Agora, será que essa pessoa está sendo inteligente com a sua saúde? E a recomendação é água, né, que é um dos 8 remédios da natureza. Agora, como eu lido com as minhas emoções? Só que tem um porém, né? Falar é fácil, né? É isso que eu ia falar, viu, Romero? É muito fácil, né, Lígia? Falar de ter gestão emocional, né? Isso aí é um trabalho contínuo e diário, né? Porque, igual esse chat aqui falou, eu posso ser a pessoa difícil. O duro quando a gente reconhece, né? Eu sei que eu sou uma pessoa, eu estou falando de mim, eu sei que eu sou uma pessoa difícil. O duro quando você reconhece que é uma pessoa difícil e a gente fala, meu Deus, Senhor, me ajuda a melhorar, mas tem que trabalhar o emocional, né? Uhum. Como fazer isso, me fala? É isso que nós estamos aprendendo juntos, né? E não vai ser só hoje, não. Vão ser várias aulas, né? Vários dias que nós vamos ouvir, vamos aprender com os colegas, porque por mais que a gente conheça a teoria, a prática é diferente. Tá? A gente vai aprofundar nisso futuramente. Tem muito a ver com a nossa história de vida, com a forma como nós somos educados, nós somos ensinados, como nós desenvolvemos o nosso emocional quando éramos criança, se éramos submissos, ou se nos sentimos rejeitados, se sofremos algum trauma na infância. Tudo isso, toda essa história de vida repercute no nosso emocional com relação aos nossos relacionamentos. Não só relacionamento familiar, mas relacionamento com qualquer pessoa, né? Então, voltando aqui no versículo. Primeiro ponto é pratique a escuta ativa. Primeiro ponto, se você não lembrar de nada que a gente falou aqui, lembre desse versículo. Estejais pronto para ouvir. Não precisa nem lembrar do resto. Se você lembrar só deste aqui, Tiago 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Ou esteja, né? Tem versão que fala esteja pronto para ouvir. E não é só o homem, não, tá? A mulher também, né? Aqui está falando no sentido genérico. Principalmente mulheres, né, irmão? Porque a gente que tem essa necessidade de falar 5.000 palavras por dia, tem vezes que a gente fala 5.000 só de manhã. Eu não sei, né, se realmente as mulheres falam mais do que os homens, né? É uma estatística, mas a estatística também, né, nem sempre são reais. Mas vamos pensar aqui, ó, durante esta nova semana, esse final de semana, a nova semana, estejais pronto para ouvir. Isso é escuta ativa. Agora vamos para a escuta. O que é escuta ativa? Já falamos um pouco no último encontro. É a gente ouvir o outro sem julgamento. Isso é difícil, tá? É. Tirar tempo para ouvir
Não julgar o que o outro está falando, mesmo que ele esteja falando para você coisas sobre você mesmo, que você não gosta, não aceita, ouvir atentamente. Sabe quando você vai a uma palestra, a uma pregação, um encontro, algum lugar assim que a pessoa está falando e você está gostando tanto que você não quer nem que alguém te chame naquele momento? Você está ali escutando ativamente, porque aquilo está te fazendo tão bem. Isso é escuta ativa. A gente está preparado para uma escuta ativa quando as palavras são boas para a gente. Agora, escuta ativa com uma pessoa que está nervosa ou que está falando coisas contra você, que você não gosta, e você ouvir ativamente, algumas pessoas ainda usam a expressão, eu não tenho sangue de barata. Não é essa a questão. Entra algo que Paulo traz, que chama fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Nem vai dar tempo da gente analisar o fruto do Espírito. E olhe que a Bíblia coloca no singular, não fala os frutos do Espírito. O fruto é um só. É o fruto de você ter o Espírito Santo na sua vida. Quando você tem o fruto do Espírito, que é ter o Espírito Santo tomando conta da sua vida, da sua boca, da sua língua, da sua mente, a manifestação na sua vida será paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão e várias outras que eu nem estou me lembrando da lista completa, né? Um outro dia a gente vai ler essa passagem. Então, hoje, olha, eu coloquei aqui 15 sugestões. Nós estamos na primeira. E nem vamos terminar a primeira hoje profundamente. Então, primeiro ponto, estejai todo homem. Não está falando só quem tem paciência. Os nervosos não precisa estar pronto a ouvir. Não, é todo homem. Toda pessoa esteja pronta a ouvir, que é a escuta ativa. É ouvir com empatia. Sabe quando a pessoa está, às vezes, até alterando a voz, e você tem aquele domínio próprio, autogestão emocional, e você está com vontade de falar à altura, mas você fala, Senhor, segura a minha língua. Me controla. Não é você que vai se controlar. É por isso que a gente precisa ter o fruto do Espírito. Mas quem tem o fruto do Espírito nunca vai sentir raiva, nunca vai sentir ira, rancor. Vai, mas com o fruto do Espírito, ele vai transformando você. Então, É igual fala naquele versículo, né, irmão? Irai-vos, mas não pequeis. É nesse Exatamente. ponto que entra isso daí, né? Porque assim, a gente que é meio nervoso, a gente ira e às vezes peca porque a gente não controla isso. A ira até Jesus ele se irou com o pessoal lá no templo, né? Ele brigou, raça de víboras, né? Cobras, víboras venenosas, porque ele se enraiveceu com eles, ele ficou bravo. Mas aí acontece que ele não deixou que aquilo criasse um ninho na cabeça. O nosso problema é que a gente não se controla a ponto de não deixar as coisas fazerem ninho nas nossas cabeças. Aquilo fica remoendo na cabeça da gente, aquilo fica lá remoendo, e aí a gente dá vazão, né? Mas é fogo. É verdade, né? E às vezes a gente discute, briga e fica de mal. Eu não quero ver aquela pessoa na minha frente. Olha, na escola eu chamo as crianças para conversar, porque eles brigam, eles chutam, eles batem. Mas sabe o que eu aprendo com eles?
Daqui a pouco estão juntos de novo, brincando. Às vezes eu olho e falo, mas vocês estavam brigando agora há pouco, estão juntos de novo? Estão lá. Esquecem tão rápido, né? Aí Jesus fala, né? Se você não se tornar igual uma criança, você não vai entrar no céu, né? É a atitude de perdoar. Que a criança não leva essa mágoa como nós levamos, né? Então, vamos ficar com este ponto, já estamos encerrando, né? A gente poderia discutir muito mais com relação a isso, mas durante esses 15 dias, até o nosso próximo encontro, vamos colocar em ação, em prática. Pratique a escuta ativa. O primeiro passo é ouvir a pessoa com atenção genuína. Concentre-se, de fato, no que ela está dizendo, em vez de você se preocupar com o que é que você vai responder, com o que é que você vai falar. Não se preocupe. Se você ouvir, você já está fazendo muito. Não precisa nem responder. E aí, né, quando você chegar no estágio de falar, olha, vejo que você está preocupado, vejo que você tem uma necessidade. Qual é a necessidade que está levando você a se portar dessa maneira? Você pode me falar? Eu gostaria de saber. Mas com interesse, porque a gente não faz assim muitas vezes, né? A gente já revida, a gente fala, não quero mais falar com você, saia daqui, você só me ofende. Então a gente cria um bloqueio. Para evitar isso, então, precisamos estar prontos a ouvir. Tardio para falar e tardio para se irar, né? Como a Carla falou, né? E a Bíblia também fala, dai lugar à ira. Dar lugar não é pôr para fora, é deixar lá dentro e pedir que Deus te controle. Verdade, né, irmão? Lá na Bíblia também fala que a Deus pertence a vingança, né? E a gente às vezes bota para fora as nossas iras porque a gente tem uma necessidade imensa de querer ter razão. E É isso quando a gente mesmo. abandona essa, quando a gente começa a se limpar, se abandonar, se esvaziar desse desejo de ter razão, aí a gente começa a conseguir ouvir ativamente as pessoas. É verdade. Precisamos encerrar. Vou pedir para Karina. Karina, você pode fazer a oração final? Sim, Aí, depois da podemos orar. oração, Karina, você para a gravação para a gente tirar a foto, né? Tá, beleza, então. Vamos orar, então. Vamos orar. Santo amorável Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela vida, pela saúde, por mais um encontro aqui nesse grupo de apoio. Senhor, possa estar com a vida de cada pessoa que está aqui nesse grupo, que conseguiu assistir o encontro, que vai assistir a gravação. Venha nos dar sabedoria, que possamos saber como nos comunicar com as pessoas, como termos mais empatia, sermos mais semelhantes a Jesus. Por nossas falhas, eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.